Eu peço que os irmãos abram comigo em Eclesiastes 12, 10. Procura o pregador achar palavras agradáveis. Escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que não nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar enfado é da carne. Tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém, irmãos? Aqui Deus nos mostra que nós devemos andar conforme o Espírito, que nós temos que ter mansidão, que nós temos que ter temperança, porque as palavras dos sábios, elas têm que ser como como foi dito aqui a palavra, irmão, prego bem fixados, que a nossa palavra, quando nós vier falar da palavra do Senhor, a gente venha pregar com mansidão, com temor. E não venha ser, irmãos, aqui é muito forte, Deus fala que enfado é da carne. Irmãos, eu vim estudar o que é enfado. E quando eu vim estudar essa palavra, Deus falava que hoje a gente estamos vivendo um tempo que tem muitas pessoas que estudam a palavra, e aí fala, eu já sei a Bíblia de cor e salteado. Mas quando eles vêm pregar a palavra, eles acham que eles já sabem de tudo. E aí não tem mais temor. Aí é o que nós estamos vivendo hoje. A pessoa achando que sabe de tudo, irmãos, e não sabe de nada. Sabe o que é o enfado? Enfado é quando você estuda a palavra e você começa a se entristecer. Até uma tristeza, você não começa mais a querer saber mais da palavra, das coisas de Deus. Por quê? Porque você já acha que você sabe demais. É aí onde Deus vem e fala que tudo que estiver encoberto, irmão, quer que seja bem, quer que seja mal, quando chegar o juízo final, quando nós formos subir, quando nós formos chegar ao trono de Deus, que nós formos mostrar as nossas mãos a Deus, Deus vai falar. Você lembra aquele dia que eu pedi para você pregar a minha palavra e você achou que sabia de tudo e pregou o que você queria? E aí, irmãos, Deus está falando aqui que vai estar tudo que tiver encoberto. Encoberto é isso, irmão. Deus está falando aqui na palavra que o que é encoberto é o quê? Ele te revelar algo e você fazer outro. Ele te revelar uma coisa e você fazer outro. E a gente estamos vivendo um tempo hoje que a gente estamos se acovardando. Igual eu mesmo, irmãos, eu se retiro por mim. Eu achava, Senhor, que eu não sou capaz, porque eu sou falha, eu sou pecadora. Como que eu vou levar a tua palavra? Como que eu vou pregar? E Deus me falava, não é você que faz, não é você que fala, sou eu. Só abre a tua boca, porque eu que vou te usar, eu que vou falar. Então a partir do momento, irmãos, que a gente enxergar que não somos nós, a partir do momento do que nós não enxergamos que não é nós que fazemos, mas sim Ele, aí nós viemos entender que Ele sim é a palavra de Deus, que Ele sim é o que manda e desmanda. Se Ele mandar você ir para a esquerda, você não tem que ir para a direita, você tem que ir pela esquerda. Então, irmãos, eu confesso para os irmãos que hoje eu estou muito feliz. E quando o pastor falou que eu viria pregar a palavra, eu saí daqui, vou dizer para o irmão, com muito medo. Só que Deus é tão fiel e verdadeiro na minha vida, que quando eu saí daqui, Ele já me deu essa palavra. E Ele vinha falando a semana inteira para mim. Que é que está falando aqui? Procurar o pregador, achar palavras agradáveis. Que não é para mim procurar o que eu queria levar,
Não era para mim procurar o que eu queria vir falar. Porque é fácil a gente subir aqui, entregar a chave de carro, entregar a chave de casa e não pregar a palavra de Deus. É fácil a gente subir aqui, falar que Deus faz, falar que Deus transforma, se a gente não vive a transformação. E Deus vinha falando comigo a semana inteira que era para mim renunciar a minha carne. É para mim renunciar tudo aquilo que não agrada a Ele. Porque Ele está às portas, Ele está voltando. E aí eu vim a entender aqui que é o que Ele está falando. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra. E eu prometi para Deus, quando eu estava no leito de hospital, que eu pregava a sua palavra até o último dia da minha vida. E eu nunca fiz isso, irmão. Eu sempre dei uma saudação, eu sempre falei algo de Deus, mas nunca fui a profundo. E Deus falava assim: você não prometeu para mim, por que você não está fazendo? E eu falava, e Deus falava assim: é necessário você trocar o teu azeite. Porque eu quero te encher, mas eu quero te encher de um azeite verdadeiro, e não desse que você achava que estava preparada. Porque no momento que a gente achar que está preparado, é aí que a gente não está, irmão. É aí que a gente não está preparado. Mas no momento que a gente achar que a gente não é nada, aí é onde Deus trabalha. Então que nós possamos a todo dia da nossa vida vir entender que a gente nunca está preparado. Mas quando nós subimos aqui, Ele sim está preparado. E a gente somos como canal de bênção na mão dEle. E a gente tem que ser instrumento da mão dEle. Irmãos, ontem eu fui convidada para ir numa igreja, a igreja da minha vizinha da frente. Eu fui lá, irmãos. E quando eu cheguei lá, como eu falo, eu não sou nada, né, irmão? O pastor me chamou para levar uma saudação. Eu falei: Senhor, eu não conheço ninguém aqui. Como que eu vou falar? Eu não sei nem pregar. Quem dirá vir trazer uma saudação numa igreja que eu não conheço ninguém. E Deus falava assim: vai lá e faz o meu querer. Eu subi lá, irmãos. A igreja foi tomada pelo mover do Espírito Santo. E eu falava: Senhor, eu te glorifico pelo Senhor é na minha vida. E hoje eu estou aqui, irmãos, trazendo a palavra de Deus, falando para os irmãos aquilo que Deus ministrou primeiramente no meu coração. Porque é igual a gente fala, primeiro quando a gente traz para a igreja, primeiro Deus trata com a nossa vida. E é igual o vinho, irmão, quando ele já está muito velho, ele, se você vem a tomar, você vem a se embriagar. Então, irmãos, é necessário a gente trocar o nosso vinho, trocar as nossas vestes. É necessário a gente vir se limpar para que Deus venha fazer conforme Ele quer e não como nós quer. E ontem o pastor subiu lá em cima e falava exatamente isso que Deus já estava falando comigo. Que era necessário trocar as vestes, que era necessário fazer o que Ele queria fazer. Então, irmãos, eu quero que os irmãos entendam que essa noite, o que é o temor. O temor é quando a gente, lembra quando a gente era criança, que o nosso pai olhava para o lado, a gente já ficava quieto, abaixava a cabeça. Isso é um temor. E hoje, irmãos, a gente está muito entristecido e triste, porque hoje não estão tendo temor com a palavra de Deus. Hoje eles estão brincando com a palavra de Deus. E Deus está à porta batendo, falando que Deus está voltando, que é para as pessoas se converter dos seus maus caminhos. E as pessoas estão pensando: eu ouvia isso quando eu era criança, que Deus estava voltando, mas Deus nunca volta. Então eu vou continuar da maneira que eu estou. E se Deus voltar hoje, irmão, você acha que eu e você estamos preparados para subir para a glória? Então, irmãos, que hoje nós venhamos se autoexaminar. E que hoje nós venhamos entender que é necessário a gente se limpar e descer a casa do oleiro. Porque quando nós descemos a casa do oleiro, é aí onde ele trabalha. Mas a gente tem que estar com o nosso coração aberto e disposto a querer mudar. Porque, irmãos, não é fácil uma mulher numa casa buscar sozinha. Não é fácil, irmão. Mas se ela desistir e ela deixar, vai ser fácil, irmão? Se ela deixar da caminhada? Não, aí vai piorar tudo, irmão. Aí que não vai ser fácil. Aí que vai virar tudo de ponta cabeça. Então essa noite Deus vem falar para nós que quando Ele falar para você pregar a palavra dEle, que você não venha se covardar.
Porque Deus falou aqui, ó, procurar o pregador, achar palavras agradáveis. E você não venha procurar palavras para massagear o ego de pessoas. Porque o meu vizinho está aqui, se eu falar alguma coisa, ele vai pensar que é para ele. Não venha pensar porque teu amigo está aqui, você sabe da vida dele, e você está vindo falar aqui em cima, é porque você está falando para ele, irmão. Então Deus deixou aqui a palavra, não procura achar a palavra agradável, porque o escrito é a retidão, a palavra da verdade. Então Deus fala aqui, a palavra da verdade é a minha palavra. E não que nós viemos entender que quando nós viemos fazer algo da parte de Deus, nós viemos fazer o que Ele quer e não o que nós queremos. Porque quando nós fazemos o que Ele quer, a bênção é dobrada, irmão. E quando nós fazemos de qualquer jeito, Ele não recebe. Então que essa noite nós viemos ter esse temor, que a gente venha não achar porque a gente sabe da Bíblia de ponta a ponta que a gente é melhor que o vizinho da esquerda. Porque Deus quer usar aquele pequeno. Deus usa aquele pequeno para fazer o grande. E nós estamos vendo muito por aí, irmão, que os pregadores de alto calão, de nome, estão indo e pregando aqui em cima, mas não estão pregando mais com temor. E aí, sabia, irmão, que ele não volta mais naquela igreja, porque ele volta e fala, eu não vou lá não, lá não tem Deus, eu fui usado lá e todo mundo não sentiu a presença. Por que não sentiu a presença, irmão? Porque ele veio aqui fazer o que ele queria, o que não que Deus queria. Então essa noite que nós viemos entender que nós temos que fazer conforme a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então que nós viemos entender que tudo que se tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então que nós venhamos estar atentos aos nossos ouvidos para a palavra de Deus. E que nós venhamos estar atentos, os nossos ouvidos sensíveis para o que o Espírito Santo de Deus diz ao nosso respeito. Que nós venhamos primeiro, antes da gente julgar a vida do próximo, se autoexaminar. Porque a gente estamos vivendo num tempo, porque eu sou crente, eu vou para a igreja, eu sou melhor que o vizinho da esquerda. E é onde a gente está muito enganado, irmão. Porque onde começa a perdição, onde começa tudo errado, é dentro da igreja mesmo. Porque daí os irmãos acham que ele é melhor que o que está lá fora. Hoje, se Deus voltar hoje, irmão, você acha só porque você está dentro da igreja você vai subir? E não é dessa maneira que Deus quer. Ele quer que você pegue aquele lá de fora, abraça, beija e prega o amor dele. Porque ele disse que o amor de muitos se esfriou. Mas como se você serve a Deus, você vai abraçar e beijar o teu amigo e servir a ele conforme Deus nos serviu. E hoje nós vivemos um mundo, irmãos, que a gente vai para a igreja, eu quero ir com uma sandália bonita, com uma roupa bonita, porque eu tenho que estar melhor que a irmã lá. Irmão, Deus era humilde. Ele andava com sandálias nos pés. Ele andava com uma roupa simples. E ele era humilde. Ele não era igual hoje a gente mesmo, irmão, se pega falando, hoje eu tenho que ir bonita. E dentro de você está bom? E dentro de você está bonito? Você se examinou antes de sair da tua casa? Então, irmãos, Deus falava no meu coração para mim me examinar, para mim ver se eu estava fazendo conforme a vontade dele. É como Paulo fala, que a ciência incha, mas o amor ele edifica. E Paulo falando também, irmãos, que antes, quando eu falando com meus filhos, quando a gente era criança, menor, quando era o tempo passado, igual eu falei aqui, quando nosso pai olhava para o lado, a gente já abaixava a nossa cabeça. Por quê? A gente tinha temor do nosso pai e da nossa mãe, porque nós sabemos que ele nos manda e não nós que mandamos nele. E hoje nós estamos achando que nós quer mandar em Deus. Não é como Deus quer, é como eu quero. Então essa noite que venha ficar no coração dos irmãos essa palavra, que não venhamos procurar achar a palavra agradável para vir trazer quando Deus mandar. E as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação. Deus fala aqui que nos foram dados pelo único pastor. E o único pastor é quem? Deus em primeiro lugar e segundo os nossos pastores. E quando Deus vem usar os nossos pastores para nos corrigir, que a gente venha entender que aquilo é para o nosso crescimento. É que aquilo Ele quer que nós não passamos mais gatinhar, mas sim a andar.
E que nós venhamos entender, porque ele já passou por esse processo. E ele teve que também um dia gatinhar e crescer também na presença de Deus. Só que hoje a gente não quer isso. Hoje a gente quer passar por cima dos nossos pastores, achando que nós somos melhores que eles. E não é assim. E Deus fala: de tudo que se tem ouvido, teme a Deus. E hoje a gente tem ouvido, porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Para a gente ouvir mais e falar menos. Então que a gente venha ouvir mais a palavra de Deus e falar menos. Que a gente venhamos falar somente quando for a vontade de Deus e na hora que Deus quiser, e não na hora que nós queremos. Porque muitas das vezes a gente briga com o vizinho da esquerda, ele faz uma coisinha pra gente, a gente se explode, já vai lá correndo. Eu vou me debater, vou falar com ele a altura que ele falou comigo. E você serve a Deus fazendo isso, irmão? Como a gente somos cristãos se a gente faz isso? Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, por que a gente vamos se igualar igual a eles, irmãos? Então que nessa noite essa palavra venha ficar no coração dos irmãos, que a gente venha se atentar pelas coisas aí fora. E venhamos examinar e tirar a vontade da nossa carne, para que o Espírito Santo de Deus venha entrar na nossa vida. Porque a gente temos que ter temperança, a gente temos que ter o temor por Deus. Então, irmãos, que essa noite a gente viemos aqui abrir o nosso coração e falar: Senhor, que o Senhor venha me encher, venha tirar tudo aquilo que não for do teu querer e da tua vontade, tudo aquilo, Senhor, que me impeça de chegar a teus pés. Que o Senhor venha essa noite tirar da minha vida, que eu venha fazer conforme a sua vontade, não a minha vontade. Que eu não venha, Senhor, ser melhor que ninguém, mas sim a altura que o Senhor quer que eu seja. E que a gente venha entender que é preciso a gente pôr a cara no pó. É necessário a gente também, irmãos, exercer a nossa fé. Porque hoje a gente não exerce mais a fé. A gente acha assim: se eu creio que aquilo ali vai acontecer. Mas ao mesmo tempo a gente já duvida, já volta atrás e fala: será que pode acontecer? E aí é isso, você exercendo a tua fé, não é, irmão? Quando a gente tem fé, a gente sabe crer que aquilo vai acontecer. É igual eu estava no leito de um hospital, eu já falei, muitos irmãos aqui já me conhecem. Eu passei por um leito de morte, 1 mês mortas num hospital. E eu escutava os médicos falando: ela já entrou em óbito, ela não tem mais jeito para ela. Irmãos, ali naquele momento eu fui exercer a minha fé. Eu falei: os médicos podem falar que eu não tenho mais vida. Eu não andava mais, eu não falava mais. Eu não conhecia quem ia me visitar. Eu só conhecia meu esposo e minha mãe. Meu pai foi me visitar, meus tios foram me visitar, meus avós. Eu não lembro deles no hospital. E eu escutava todo o tempo aqueles médicos falando: irmãos, para ela não tem mais jeito. Mas, irmãos, aonde eu tinha intimidade com Deus era no banheiro. E eu só podia tomar 1 banho por dia. E eu podia só tomar 1 banho por dia, e a enfermeira tinha que dar banho em mim, porque eu não andava mais, eu estava de cadeira de roda. E eu entrava naquele banheiro, eu falava: eu quero ficar sozinha. E elas me falavam: mas se você cair aí, Priscila, você não consegue levantar. E eu falava: não, eu preciso ficar sozinha. Aí eu fiquei sozinha, irmãos, e ali naquele banheiro eu caía de joelho no chão. Eu segurava na alça do lado que tinha, porque é banheiro de cadeirante. Eu segurava ali eu caía de joelhos, irmãos, e eu falava para Deus: se o Senhor me tirar daqui, eu vou pregar a tua palavra até o último dia da minha vida. Eu tinha só 2 filhos, irmãos. E eu falava: eu tenho 2 filhos, eu quero criar os meus filhos. O Senhor que deu, eu não quero que ninguém crie os meus filhos. E Deus não falava comigo. E eu falava: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu estou aqui já tem 15 dias e nada. E eu vomitava dia e noite. Eu me mordia, eu arrancava os meus cabelos de tanta dor que eu sentia, irmão. Os médicos colocou uma veia até no meu coração. Eu fiquei ligada na morfina durante 1 mês, para não sentir dor. Nem a morfina, irmãos, que é um remédio para câncer,
curava a minha dor e passava a minha dor. Mas ali eu nunca deixei de louvar e agradecer o nome do Senhor. Ali eu nunca deixei de falar: Senhor, eu creio que o Senhor é na minha vida. E eu creio que eu vou sair daqui. E eu podia tomar só um banho por dia, como eu já falei para os irmãos. E toda hora eu queria estar no banheiro. Porque aonde eu senti intimidade com Deus era no banheiro. E ela falava: Priscila, você não pode tomar banho agora. E eu falava: mas eu queria tomar um banho rapidinho. Elas: não pode, só pode mais tarde. Que eu tomava banho todo dia, 5 horas da tarde. Aí, mas ali, irmãos, eu ficava na minha cama, vomitando dia e noite. Mesmo assim eu falava com Deus: me tira daqui, Senhor, eu não aguento mais chorar de tanta dor. Eu não aguento mais arrancar os meus cabelos de tanta dor. Irmãos, com 23 dias Deus me visitou naquele hospital. Eu vi uma luz dentro do meu quarto, irmão. E Deus falava assim: calma, minha filha, você já está curada. E eu vou te tirar daqui para a honra e glória do Senhor. Porque você foi fiel ao meu nome. Você me buscou, mesmo na dor, na aflição, você não deixou de me adorar. Mesmo no vale, você não deixou de me adorar. Então, irmãos, é necessário a gente passar pelo vale. É necessário a gente ter que passar por situações. Porque Deus também, Ele é justiça. Nós não viemos pensar que só Satanás que traz o mal. Não é não, irmão. Deus também permite situações na nossa vida para a gente reconhecer só Ele que é o único e digno de toda a honra e toda a glória. E é Ele quem cura. É Ele é quem faz. E hoje eu estou aqui, irmãos, pela honra e glória do Senhor Jesus. Mas isso não é pouco não, irmãos. Aí é o que eu falo, eu sou desobediente, né? A gente é desobediente. Depois de 7 anos eu saí da presença do Senhor novamente. Eu estou com meu 4º filho de 1 ano e 8 meses. Eu tive que arrancar metade da minha mama. Por quê? Por desobediência do nome do Senhor. Eu achava que eu podia ficar no mundo fazendo o que eu queria, que é o que está falando aqui. Se a gente fazer conforme a gente quer, irmão, a gente não vai a lugar nenhum e a gente vai pagar o preço. E quando a gente paga o preço, irmão, pela dor, é doído, irmão. Então que nós venhamos pagar o preço por o amor e não pela dor. Porque se a gente vier pela dor, irmão, aí é estreito o negócio. Você imagina você ter que vier para Jesus sentindo dor. Foi como eu tive o meu filho, a minha mama inchou, eu não sabia o que eu tinha. Eu fiz 4 cirurgias na mama. Os médicos me abriam e falavam: seu peito está cheio de pulso, que a gente abre, a gente não encontra nada. E eu falava: meu Deus, que mistério é esse? E Deus falava assim no meu coração: quando você voltar para os meus caminhos, você vai estar curada. Mas, irmãos, eu ainda fui teimosa. Eu ainda preferi ficar fora da presença de Deus. E eu ainda passei dor dia e noite também, irmão. Delirando de dor, que eu desmaiava de tanta dor. E Deus me falava: volta para a minha presença que você vai ser curada. Mas, irmãos, eu ainda fiz 4 cirurgias. Quando eu fui fazer a 4ª cirurgia, os médicos já tinham me abrido 3 vezes. Já tinha visto que não tinha solução. Ele pegou e falou: vamos fazer uma biópsia. Fez a biópsia. Eu cheguei no consultório do médico. Ele abriu a biópsia. Ele falou assim: Priscila, você está com uma mastite globuloculosa. Como que você fez 3 cirurgias e os médicos não viram o que você tinha? Aí eu entendi que não era para os médicos ver, era para Ele tratar com a minha vida. E eu falava: eu não sei, doutor. E ele só falava assim: agora você vai tomar um remédio que vai cair o teu cabelo, você vai ter arritmia cardíaca, você vai ter depressão, você vai ficar triste. E eu saí daquele consultório e eu não posso parar de tomar o remédio. Ele tinha me falado: você não vai poder parar de tomar o remédio, que se você parar de tomar o remédio, você morre. E eu falava: santo Deus, e agora? Eu já estou com esse problema. Se eu não tomar, eu vou morrer. Se eu tomar e parar, eu também vou morrer. E agora o que eu faço, meu pai? Eu saí daquele consultório, eu estava sozinha, porque quando eu estava indo,
Eu glorifico e agradeço a Deus porque eu tenho uma amiga. Ela sim é amiga, irmãos, a irmã Paloma. Porque no meu momento de dor e de aflição, ela estava do meu lado. Eu estava no hospital, ela ali estava comigo. E nesse dia, irmãos, eu fui. E aí, esse dia eu tive que ir sozinha, que ela estava mal, ela não conseguiu ir comigo. Eu fui sozinha, eu saí dali chorando e falando: Senhor, e agora o que eu faço da minha vida? Eu cheguei em casa, falei para o meu esposo, falei para minha mãe. Ela falou: você não vai tomar esse remédio. Eu falei: mas eu não estou aguentando, eu não aguento mais. Irmãos, eu queria arrancar o meu peito com a mão. O meu peito já estava um arrombo enorme, porque eles tiveram que arrancar um pedaço. Então ficou o peito aberto, porque não pode dar ponto. Ficou fechando de segunda intenção, que é o que os médicos falam. Eu via dentro do meu peito. E eu falava: se eu não tomar esse remédio agora, o que eu vou fazer? Eu sei que esta noite eu passei a noite inteira falando com o papai. Eu passei a noite inteira falando: Senhor, o que eu faço da minha vida? E eu tinha meu filho com 4 meses de idade, chorando, querendo ser alimentado. E eu não podia dar leite para ele, e eu chorava muito. Aí nessa noite, irmãos, eu me lembro até hoje que acabou os meus remédios. E eu falei: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais analgésico para mim tomar. E eu não estou mais aguentando de dor. Eu sei, irmãos, que eu dobrei o joelho na beirada da minha cama e falei assim para Deus: me leva esta noite, porque aqui eu não quero mais ficar. Eu não aguento mais sofrer de dor. Eu só lembro, irmãos, que eu deitei na minha cama. Quando eu deitei na minha cama, eu repousei a noite inteira, que eu fui acordar no outro dia, 10 horas da manhã. Eu acordei toda molhada. Quando eu olho para mim e para minha cama, eu estava cheia de pus, irmãos. O meu peito estourou sozinho. Eu não precisei ser mais aberta. Os médicos do médico tinham me curado esta noite. Ainda eu achei tão engraçado, irmãos, que meus filhos falavam assim: liga para Paloma, mostra para ela o seu peito, mãe, que o seu peito foi curado. E eu falava: mas ela, como que ela vai ver isso? Esguichava, irmão, assim, ó, pus e sangue, assim, do meu peito. E eu falava: glória a Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor ouviu minha oração. Então essa noite, irmãos, só venho ver que os irmãos venham a entender o que é uma fé, mas também o que é uma desobediência. Então que nós venhamos entender esta noite, que nós vamos ter que ter temor e exercer a nossa fé, mas que nós venhamos também entender que Deus, Ele é justiça. Então que nós fazemos conforme a vontade dEle, não a nossa. Porque se nós fizer conforme a nossa vontade, nós viemos padecer, irmãos. E eu padeci muito, mas hoje eu exalto e glorifico o nome do Senhor, porque hoje eu não saio da presença dEle por nada. Pode passar dias e dias, pode ser difícil, irmãos, que eu vou falar para irmãos. Tem dias que eu levanto da minha cama, eu falo: eu vou ligar para o pastor e para a pastora, eu vou falar: eu não quero mais, eu vou entregar, eu vou ficar na minha casa, eu vou fazer a vontade de Deus quando eu quiser. E não é dessa maneira, irmão. Aí ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus ministra em meu coração e fala: não é você quem faz, você não prometeu para mim, eu já não tirei do vale, eu já não te tirei do deserto, e você não vai fazer o que você prometeu para mim. Eu só vou esperar o que, irmão? Eu descer a sepultura. Eu vou esperar eu descer a sepultura, irmão. Então eu não quero mais desobedecer ao meu Deus, porque eu sei que Ele faz, irmão. Então que essa noite fica no coração dos irmãos que é melhor ter temor do que não ter o temor a Deus. Então essa noite eu vou estar chamando o pastor para louvar, e os irmãos que sentir de Deus de vir aqui na frente. E o que eu não pude expressar, irmãos, para os irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha expressar no coração dos irmãos. E que toda honra e toda glória venha ser dada a Deus, somente a Ele, irmãos. Que a gente não venha exaltar o vizinho da esquerda, mas que a gente venha exaltar o dono do ouro e da prata. Que a gente venha reconhecer que Ele sim é que manda e desmanda na nossa vida. Amém, irmãos? Abre o teu coração, irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite.
E Ele quer mudar a situação da tua vida. Ele quer mudar aquilo que você está passando, que pensa que não há mais solução. Ele está aqui essa noite para mudar a tua história. Ele está aqui esta noite para fazer o que os olhos não viu, o coração, o que o ouvido não ouviu e o que os olhos não viu. Então Ele está aqui esta noite para que você venha pisar na cabeça de serpentes e escorpião. E que essa noite você venha abrir o teu coração para o Senhor. Que você não venha se acovardar. Se você está sentindo de vir aqui à frente, que não venha se acovardar, que você venha ficar no teu lugar. Mas que você venha ser cheio, que você venha ser renovado, que você venha ser restaurado pelo poder do Espírito Santo. Irmão, vocês podem vir até aqui à frente? Jesus, Jesus. Você pode fechar os seus olhos diante do Senhor nesta noite. Oh, te amamos, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Jesus, Jesus, sinto a graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, o meu viver é transformado em ti, é transformado em ti. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, qual eu não me rendo.
pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade. Oh, e reina o Espírito sobre a carne. Oh, então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. Levante suas mãos e diga aleluia. Amor me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, tu és, tu és o Deus da, tu és o meu dono, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós sentimos a presença do Espírito Santo, né, igreja? Como é bom sentir a presença do Pai. Glória a Deus. Está dando lugar aqui na igreja, pregando agora. Glória a Deus. É assim que Deus faz, né, igreja? E colocar o dom aí para fora e deixar o Senhor tocar, né? Deixar que o Espírito Santo faz, porque ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce e acorda, hoje eu sei pregar, hoje eu sei cantar, não. Você precisa deixar o Espírito Santo te tocar. Quem sentiu a presença de Deus neste lugar, nessa noite? Eu creio que eu e você vai voltar para os nossos lares e esse é só o começo. Sábado nós estaremos aqui no primeiro congresso do Círculo de Oração. Sábado e domingo nós estaremos aqui para ouvir Deus falar, ser cheio, renovado para a glória do Senhor Jesus. Convide mais pessoas, porque tem pessoas que necessitam, às vezes, de um convite meu e seu. Chame um amigo, uma criança, um parente, seja quem for. Traga alguém que precisa ouvir a palavra, ser edificado, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra. Senhor, que nós possamos a cada dia ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com as nossas vidas. Em nome de Jesus, que através da tua palavra nós possamos a cada dia ser renovados, que a cada dia nós possamos ser transformados, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor a cada dia venha usar este corpo de obreiros, Pai, que o Senhor venha dar autoridade para cada um em nome de Jesus, que a cada dia nós como igreja possamos romper